Damos as boas-vindas a todos que aceitaram o convite para assistir esse congresso. No mundo que vivemos, é difícil encontrar um amigo verdadeiro. Será que é possível se aproximar de Deus e ser amigo dele? E você, o que você pode fazer para ser amigo de Deus? O irmão Kenneth Cook, do Corpo Governante, vai responder essas perguntas no próximo discurso. Será que você pode ser amigo de Deus? Será que os humanos podem mesmo ser amigos de Deus? Se você acha que a resposta é não, pense no seguinte: milhões de pessoas hoje em dia provam que é possível ser amigo de Deus. Elas provam que podemos ter uma vida em paz e com objetivo agora e uma esperança de vida eterna e paz no futuro. Se você quer ter uma vida assim, preste muita atenção a este discurso. Precisamos falar disso porque muitos ignoram essa pergunta importante. Ou seja, será que você pode ser amigo de Deus? Por que tantas pessoas deixam esse assunto de lado? Por muitas razões. Alguns acham que Deus é distante e que não podemos conhecê-lo. Outros acham que ele não existe ou não se preocupa com a gente. Muitos aprenderam que Deus é um mistério, que ele é cruel e exigente. Muitos ensinam que Deus castiga as pessoas ruins para sempre, num lugar de tormento. Você ia querer ser amigo de um Deus assim? É claro que ninguém gostaria. Já outros, ao ver toda a injustiça e sofrimento que existe no mundo, pensam que Deus deve estar morto ou que ele nunca nem existiu. Ainda outros fizeram tantas coisas ruins na vida que acham que nunca poderiam ser amigos de Deus. Será que você se identifica com algum desses casos? Então, preste bastante atenção aos próximos 4 pontos, que vão ajudar você a ver que a amizade com Deus é possível. Quais são os 4 pontos? Primeiro, vamos ver como o pecado nos separa de Deus. Segundo, vamos ver o que Deus fez para resolver esse problema e permitir que humanos obedientes sejam seus amigos. Terceiro, vamos ver o que devemos fazer para ser amigos de Deus, por toda a eternidade. E quarto, como a amizade com Deus nos dá paz agora e no futuro. Vamos começar com o primeiro ponto. O que separa as pessoas de Deus? A resposta é o pecado. Mas por que isso acontece? Porque o verdadeiro Deus é sagrado, ele é puro e perfeito em tudo o que faz. Ele está livre do pecado. O nível de pureza dele é absoluto. Ninguém pode ser santo como ele. Ninguém se compara a Deus. Por exemplo, pense nas palavras humano e imperfeito. Elas sempre estão juntas. Não dá para falar de humanos sem falar também da imperfeição. Faz parte de nós. E a história humana mostra que, infelizmente, isso é verdade. Então, o pecado e a imperfeição criam uma barreira entre nós e Deus. Essa barreira é descrita em Isaías, capítulo 59, versículo 2, onde diz: Foram os seus próprios erros que o separaram do seu Deus. Os seus pecados fizeram com que ele escondesse de vocês a sua face. Estamos separados de Deus. Nós já nascemos separados de Deus. Mas Deus não nos criou para sermos assim. Deus não é culpado pelos nossos pecados. Deus criou Adão e Eva para serem perfeitos. Mas eles foram ingratos, egoístas e não quiseram ser amigos de Deus. Eles destruíram a paz com Deus, porque pecaram e se tornaram inimigos dele. Por fim, Adão passou o pecado e a morte aos seus descendentes. Podemos ler sobre essa terrível herança em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Nesse versículo, o apóstolo Paulo
explica em poucas palavras por que o pecado leva à morte. Ele escreveu: é por isso que, assim como, por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. A morte se espalhou por toda a humanidade. O pecado é como uma pandemia, onde todas as pessoas são infectadas e todos os infectados com certeza morrem. Ninguém escapa. Como Paulo disse, a morte se espalhou porque todos haviam pecado. Sem a ajuda de Deus, não podemos ficar livres do pecado. É como estar no fundo de um poço, sem saber como sair de lá. Existe alguma esperança? Claro! É verdade que Deus encara alguns como inimigos, mas outros Ele trata como amigos. Por exemplo, falando sobre Abraão, o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz que Abraão depositou fé em Jeová e isso lhe foi creditado como justiça. E ele veio a ser chamado amigo de Jeová. Abraão era imperfeito igual a nós, mas ele foi chamado amigo de Deus. Agora vamos ver o que Deus fez para que humanos obedientes pudessem ser seus amigos. Em poucas palavras, nosso Criador deu o primeiro passo. É como se Deus tivesse jogado a corda para nos tirar do poço e eliminar a separação entre nós e Ele. Como Ele fez isso? Primeiro, Deus nos conta na Bíblia que Ele quer que a gente conheça Ele e que viva em paz com Ele. Ele até nos pede para fazermos isso. Em Atos, capítulo 17, versículo 27, Deus diz que quer muito que as pessoas busquem a Ele. E se fizermos isso, vamos encontrá-lo, porque Ele não está longe de cada um de nós. E o mais importante, Deus tomou a iniciativa por oferecer seu Filho Jesus como sacrifício para nos libertar do pecado. Nunca ninguém mostrou tanto amor como Deus. Vamos ler agora 1 João 4,10. E repare o que esse texto diz sobre esse enorme ato de amor da parte de Deus. É importante pensar nisso para nunca esquecer que foi Deus quem deu o primeiro passo para ser nosso amigo. 1 João 4,10 diz: o amor consiste no seguinte: não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Você percebeu? Aqui diz que Deus nos amou e enviou seu Filho. Um sacrifício propiciatório serve como meio para fazer as pazes. O sacrifício de Jesus tem esse objetivo. O que Jesus ofereceu por nós é igual ao que Adão nos fez perder, ou seja, uma vida humana perfeita. Quando Adão se rebelou contra Deus, ele trocou sua vida perfeita pela morte. Como já vimos, Adão passou o pecado a todos os seus descendentes e criou uma barreira que impede nossa amizade com Deus. Por outro lado, a morte de Jesus foi um resgate que nos permite ter de volta aquilo que Adão perdeu, segundo a justiça de Deus. O resgate foi um grande presente de Deus que custou caro. Isso mostra que o nosso Criador quer que a gente conheça Ele e tenha uma amizade com Ele. Temos que agradecer muito por Deus ter dado os passos necessários para nos resgatar e permitir que humanos imperfeitos se tornem seus amigos. Agora, vamos ver o que Deus espera de nós. Humildade. Precisamos ser humildes para aceitar esse presente de Deus. Se formos humildes, vamos reconhecer e valorizar a misericórdia que Deus mostra por todos nós. Em Atos capítulo 3, versículo 19, explica que isso envolve arrepender-se e dar meia volta. Queremos receber esse presente de Deus, o que inclui a sua misericórdia. Então nós precisamos mudar o nosso modo de pensar, por nos arrepender e fazer as mudanças que são necessárias em nossa vida.
Todos nós temos a oportunidade de fazer isso. Para Deus, todas as pessoas são iguais. Nosso Criador oferece sua amizade a todos. Deus já resolveu e cuidou de tudo para nós. Nós só precisamos ser gratos, ser humildes e dar os próximos passos. Esses passos envolvem aceitar Jesus e seus ensinos. Deus exige que sigamos o exemplo do seu Filho Jesus. E por que isso é importante? Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Então, para sermos amigos de Deus, precisamos seguir a Jesus como cristãos verdadeiros. Até agora, vimos como o pecado criou uma barreira entre os humanos e Deus. Também vimos o que Deus já fez para eliminar essa barreira, para recuperar a nossa paz com Ele e sermos seus amigos. Então agora, vamos nos aprofundar um pouco mais no terceiro ponto deste discurso. Como alguém pode se tornar amigo de Deus? Veja só o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Por favor, acompanhe comigo na sua própria Bíblia. Tiago 4, 8. E ao ler, repare primeiro no convite, depois no resultado e, por fim, no que devemos fazer. Aqui diz: Acheguem-se a Deus, e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, ó pecadores, e purifiquem o coração, ó indecisos. Então, qual é o convite? Acheguem-se a Deus. Depois vemos o que Deus vai fazer, o resultado. Ele se achegará a vocês. Para Deus fazer isso, precisamos mostrar que aceitamos o convite. Mas como? Nós temos que ser limpos e puros aos olhos de Deus. Isso exige esforço. Temos que saber o que Deus diz ser certo, reconhecer que isso realmente é o melhor para nós e estar decididos a obedecer. E fazemos tudo isso porque queremos agradar a Deus e ser seus amigos. Então, como você pode ter uma amizade com Deus? Faça sua parte e se esforce por isso. Se você já teve uma planta, você sabe que para ela crescer você precisa fazer algo. Você precisa regar sempre e encontrar o lugar certo para ajudar ela a crescer. Para sermos amigos de Deus, é quase a mesma coisa. Essa amizade cresce quando lemos e estudamos a palavra de Deus, a Bíblia. Quando fazemos isso, aprendemos coisas importantes sobre Deus. Aprendemos que o nome de Deus é Jeová. E é muito importante usar o nome dele, porque é assim que nós falamos com os nossos amigos. Assim como diz em Tiago capítulo 4, versículo 8, se queremos de verdade nos achegar a Deus, Jeová se achegará a nós. Ele nunca vai abandonar os seus amigos. Na verdade, João 17,3 diz que conhecer a Deus significa vida eterna para nós. Jeová deu um presente maravilhoso aos seus amigos. Quanta bondade da parte dele! Para ser chamado de amigo de Deus e ter esse futuro incrível, convidamos você a aceitar um curso interativo e grátis da Bíblia, oferecido pelas Testemunhas de Jeová, usando a revista Seja Feliz para Sempre. Essa aqui na minha mão. As Testemunhas de Jeová podem conseguir para você a revista impressa ou a versão digital. Ela contém as lições. Como a Bíblia pode ajudar você? A Bíblia nos dá esperança. Será que você pode acreditar na Bíblia? Vai ser muito bom para você aprender como adorar a Deus do jeito que a Bíblia ensina que devemos fazer. Então, o que já aprendemos sobre como alguém pode se tornar amigo de Deus? Primeiro, conheça Deus por ler e estudar a Bíblia. Jesus disse que fazer isso significa vida eterna. E segundo, conheça e use o nome de Deus. Vamos falar de mais algumas coisas que precisamos fazer para ser amigos de Deus. 4 coisas: imitar as qualidades de Deus,
não fazer nada que possa ofender a Deus, ter amizade com quem também quer ser amigo de Deus e se afastar de pessoas que ignoram e até criticam o que Deus diz. Algumas dessas coisas são fáceis de entender. Por exemplo, ter amizade com quem também quer ser amigos de Deus e se afastar de pessoas que não se importam ou até criticam o que Deus diz. Vamos pensar de novo na ilustração da planta. Não é só regar e cuidar. A planta precisa estar no lugar certo para ela crescer bem. Em nosso caso, o lugar certo é estar ao redor de outros que também querem ser amigos de Deus. E como nós podemos imitar as qualidades de Deus? Como humanos imperfeitos podem fazer isso? Vamos falar um pouco sobre 2 qualidades de Deus e como nós podemos imitá-las. Vamos começar com o amor de Deus. Uma importante maneira de imitar o amor de Deus é seguir o que o seu Filho, Jesus Cristo, nos ensinou. Por exemplo, Jesus disse: "Assim como querem que os homens façam a vocês, façam do mesmo modo a eles." A frase é simples, mas precisamos nos esforçar para fazer isso. Será que conseguimos? Sim! Quem quer ser amigo de Deus vai fazer o que for preciso para mostrar amor. Para imitar o amor de Deus, precisamos ver as pessoas do jeito que Jeová as vê. Precisamos nos colocar no lugar das pessoas para entender o que elas precisam, suas preocupações e até a dor do seu coração. Alguns têm problemas físicos por causa de um acidente, doenças ou idade. Outros lidam com dificuldades emocionais, como a depressão ou a ansiedade. Muitos enfrentam problemas que nós nunca tivemos. Por exemplo, alguém mais jovem pode ter dificuldade de entender os idosos. E essa pessoa vai precisar se esforçar para pensar que dificuldades um idoso enfrenta. Então, o que você pode fazer para imitar o amor de Deus? Algo importante é escutar com atenção, até você entender os sentimentos da pessoa. Fazendo isso, vai ser mais fácil para você imitar o amor de Deus. Saber o que as pessoas realmente precisam vai ajudar você a mostrar amor por elas e se tornar amigo de Deus. Isso nos leva a outra qualidade, que tem a ver com amor. É a bondade. Quem quiser ser amigo de Deus precisa mostrar bondade a outros. E, de novo, podemos aprender muito com o que Jesus ensinou. Jesus Cristo ensinou que Deus é bondoso com os ingratos e maus. Jesus gostava muito dessa importante qualidade do seu Pai, e ele imitou a bondade de Deus. O que ajudou Jesus a fazer isso? Ele tratou as pessoas com bondade, por pensar antes como suas palavras e ações afetariam os sentimentos delas. Por exemplo, a Bíblia diz que uma mulher pecadora se aproximou de Jesus, chorando, e molhou os pés dele com suas lágrimas. Jesus percebeu que ela estava arrependida e que ela ficaria com o coração partido se ele a tratasse mal e a mandasse embora. Assim como seu pai, Jesus procurou o que ela tinha de bom. Sabemos disso porque Jesus a elogiou e depois a perdoou. Seguindo o exemplo de Jesus, como podemos imitar a bondade de Deus? Temos que ser gentis com todas as pessoas sempre que possível. Pessoas bondosas sabem o que fazer em situações delicadas. Pessoas bondosas não ferem sentimentos de outros. Fazemos isso por pensar antes como nossas ações e palavras vão afetar outros. É assim que um verdadeiro amigo de Deus trata as pessoas. Só de falar um pouquinho sobre algumas das impressionantes qualidades que Jeová tem, podemos ver como é bom ler a Bíblia e aprender com as lições que encontramos nela. Podemos sim ser amigos de Deus e podemos imitar as suas qualidades incríveis. No vídeo a seguir, veja como podemos usar a Bíblia para ter uma amizade com Deus.
Alguma vez você já parou para pensar: quem é Deus? Onde Ele está? Será que Deus se preocupa comigo? Já por muitos anos, pessoas de todos os lugares sentem a necessidade de conhecer melhor o seu Criador. Imagine uma mulher que nunca conheceu seu pai. A vida inteira, ela ouviu mentiras de que seu pai a havia abandonado. Mas bem lá no fundo, ela sentia, ela sabia que aquilo não era verdade. Certo dia, ela recebe uma carta de seu pai. Ela descobre que ele está vivo e que todo esse tempo, embora ela não soubesse, ele estava tentando fazer parte da vida dela, desde o dia em que ela nasceu. A filha descobre quem é o seu pai. E finalmente, ela se encontra com ele. Eles começam a conhecer melhor um ao outro e ficam bem próximos, até se tornarem amigos inseparáveis. A Bíblia é como um pacote de cartas que recebemos de nosso Pai no céu. Quando lemos a Bíblia, aprendemos como falar com Deus, como Ele nos responde e como Ele mostra, de muitas maneiras, que se preocupa com cada um de nós. A Bíblia pode nos ajudar a fazer algo que nunca imaginamos: ser amigo de Deus. Para ter essa amizade, é preciso conhecer o nome do nosso Pai no céu e novo amigo. E Deus nos diz qual é o seu nome. Cujo nome é Jeová. Somente Tu és o Altíssimo. Jeová promete que se você se achegar a Ele, Ele se achegará a você. Nosso querido Pai no céu convida todos que estão procurando por Ele a serem seus amigos. E você? Vai aceitar esse convite? Para aprender mais o que a Bíblia ensina sobre esse e outros assuntos, entre no site jw.org. Será que, assim como o vídeo mostrou, você sente a necessidade de conhecer o seu Criador? Você está disposto a fazer o que for necessário para aceitar esse convite e ser amigo de Deus? Então, a Bíblia pode te ajudar no que você precisar. E fazer tudo o que a Bíblia ensina vai ser bom para você no futuro e agora. Ser amigo de Deus nos dá paz agora. Você pode ter uma vida em paz e com objetivo agora, se você for amigo de Deus. Quando você se torna amigo de Deus, Ele escuta suas orações e perdoa seus erros. E ao sentir o perdão de Deus, você vai ser feliz como nunca antes. Salmo 32, 1 e 2 diz assim: Feliz aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem Jeová não atribui culpa. É uma grande bênção sentir o perdão de Jeová. O perdão de Deus pode te libertar do peso da culpa que você sente por erros do passado. Inclusive erros que você cometeu antes de conhecer a Deus e se tornar seu amigo. Isso vale para você também? Sim, claro que sim. Como o vídeo mostrou, a Bíblia nos ensina como orar a Deus e como Ele responde às nossas orações. Pode ter certeza de que Deus vai ouvir as suas orações
inclusive quando você pedir perdão e ajuda. Em Provérbios 15, 29, nós lemos que Jeová ouve a oração dos justos. Que justos? Os justos são aqueles que se esforçam para fazer o que Deus nos pede. É muito bom saber que nós podemos ser amigos de Deus, porque Ele vê que estamos nos esforçando e escuta as nossas orações. E tem mais. Nossa amizade com Deus nos faz estar em paz com outras pessoas. Jesus até nos aconselhou a estarmos em paz com outros. Ele disse que devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem a outros sem esperar nada de volta. E em Lucas 6,36, Jesus disse: Sejam sempre misericordiosos, assim como o seu Pai é misericordioso. Fazendo isso, podemos deixar outras pessoas impressionadas, e elas também vão querer ter amizade com Deus. Veja o exemplo de José, que aprendeu sobre o amor com os verdadeiros amigos de Deus. Aos 13 anos, José era membro de um grupo terrorista. Ele foi ensinado a odiar as pessoas que supostamente eram responsáveis pelas injustiças que ele via. Ele queria eliminar essas pessoas. Depois de ver vários de seus companheiros morrerem, José se tornou uma pessoa muito amargurada e vingativa. Enquanto fazia granadas, José se perguntava: por que existe tanto sofrimento? Se Deus existe, ele não vê isso? E muitas vezes José chorava. Ele estava deprimido e confuso. Um dia, José entrou em contato com uma congregação das Testemunhas de Jeová. Na primeira reunião que ele foi, ele percebeu o ambiente de amor. Todos os irmãos foram muito simpáticos com ele. Depois, ele estudou sobre o assunto Por que Deus permite a iniquidade? E encontrou respostas a todas as perguntas que fazia. José aprendeu mais sobre a Bíblia e fez mudanças na vida e no modo de pensar. Ele aprendeu a imitar o amor de Deus e se tornou seu amigo. Mas se afastar de seus colegas terroristas foi um desafio. Toda vez que ele ia ao salão das Testemunhas de Jeová, ele era seguido. Alguns dos seus ex-colegas até assistiram reuniões para entender por que José tinha feito tantas mudanças. Depois que eles se convenceram de que ele não era um traidor, deixaram ele em paz. Aos 17 anos, José foi batizado como testemunha de Jeová. Como amigo de Deus, José logo começou a compartilhar o que estava aprendendo. Em vez de planejar assassinatos, ele agora leva às pessoas uma mensagem de amor e esperança. Como foi bom para ele escolher se tornar amigo de Deus. Até alguns que eram inimigos aprendem a estar em paz uns com os outros e a ser amigos de Deus. O que aprendemos? Aprendemos que é possível ser amigo de Deus e como fazer isso. A Bíblia nos diz que, em tempos antigos, Deus chamou alguns humanos de amigos. Também vimos o que Deus fez para eliminar a barreira do pecado que existe entre os humanos e Ele. Como Ele fez isso? Por meio do seu Filho. Por meio de Jesus, Jeová ofereceu o sacrifício de resgate que era necessário para nos livrar do pecado. Depois vimos o que fazer para ter o perdão e a amizade de Deus. Isso envolve estudar sua palavra, a Bíblia, e imitar suas qualidades impressionantes. Por fim, vimos como ter uma vida com um objetivo agora e viver em paz com outras pessoas. Jeová promete que seus amigos vão ter vida eterna, em paz. Se é isso que você também quer, por favor, aceite o nosso convite de estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. Fazendo isso, você vai aprender sobre um futuro maravilhoso, quando nós vamos ter vida eterna, quando as dores do nosso coração desaparecerão para sempre e Jeová vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Viver assim é possível. Esse é o futuro que Deus promete aos seus amigos. Obrigado, irmão Cook, por nos mostrar como a amizade com Deus pode nos encher de paz.
No mundo inteiro, milhões de pessoas estão buscando a paz e fortalecendo a sua fé em Deus e na Bíblia. Você gostaria de fazer um curso totalmente grátis para aprender mais sobre a Bíblia? Então, entre no site jw.org e peça um estudo bíblico, no local e horário que você preferir. Ficaremos felizes em ajudar você a ter um estudo da Bíblia. Além disso, você pode fazer um curso da Bíblia online sozinho e no seu ritmo no jw.org. Chegamos ao fim dessa sessão. Estamos na expectativa pela próxima, onde nós vamos ver a segunda parte do vídeo principal. Jeová nos guia no caminho da paz. E vamos ouvir o discurso final. Vamos cantar um cântico que mostra nossa confiança nas promessas de Deus. Então, vamos cantar o cântico número 147, que tem um lindo tema. A vida eterna, que bela promessa. E depois você pode fazer sua oração final.